Vamos lá, turma, para mais uma bela reflexão. Tem um livro bem interessante que se chama Crônicas de Além Túmulo, pelo espírito Humberto de Campos, psicografado pelo Chico Xavier. No capítulo 23 desse livro, tem um capítulo que se chama Carta Aberta ao Senhor Prefeito do Rio de Janeiro. Bom, o texto é muito longo, não dá nem para resumir. Ele fala na linguagem dele, né? Ele vai chamar a atenção do prefeito para as verbas gastas no carnavais, que enquanto o samba tá tocando tem criança gemendo, chorando. Ele fala que o prefeito doou uma quantia muito pouca assim para uma instituição espírita, e ele fala que a instituição tinha tirado milhares de pessoas da loucura, que ela vinha orientando as pessoas, ela vinha trazendo economia para o governo, e o prefeito não estava ajudando a instituição, que ele tinha ajudado outras instituições que eram a favor dele. Então ele conta uma série de coisas, de problemas públicos, fala de alguns sábios, algumas coisas que ele quis defender e acabou não dando muito certo, né? Então, resumindo, eu fiquei pensando assim, por que será que Humberto de Campos botou um capítulo do livro dele, uma carta para o prefeito do Rio de Janeiro, isso no dia 18 de dezembro de 1936. E aí eu fiquei matutando, fiquei pensando, mas será que essa carta chegou para o prefeito? Porque o prefeito era católico, né? Certamente acho que ele nem ia ler esse livro. Mas aí, dando uma vasculhada um dia nas outras obras do Chico, eu descobri um livro maravilhoso que se chama Deus Conosco. E no Deus Conosco tem um capítulo que começa a falar quando Frederico Figner vai desencarnar. Frederico Figner, todo mundo sabe, é o ex-presidente da Federação Espírita Brasileira, que escreveu aquele livro Voltei, né, através do Chico Xavier. Ele assinala o espírito de Irmão Jacó, porque lá no livro Deus Conosco ele vai explicar que a família não quis que usasse o nome Frederico Figner, então eles colocaram o Irmão Jacó. E aí nesse livro tem um negócio bem interessante no Deus Conosco, que ele vai escrever uma carta e o Emmanuel fala assim, bom, primeiro a gente precisa saber se a família do Frederico Figner vai aceitar colocar o nome dele na obra. Espera aí que eu vou dar um jeito. O Emmanuel faz um trâmite todo lá e ele consegue que uma carta chegue nas mãos de uma filha, ou de algumas filhas, se não me falha a memória, do Frederico Figner. E elas ignoram aquilo, falam, não quero, tal, não sei o que. Então volta e fala assim, bom, a gente vai escrever o livro assim mesmo, vamos trocar o nome. Aí eu fiquei pensativo. Eu falei, se aquela carta o Emmanuel fez chegar na mão da filha do Frederico Figner, será que esses espíritos danados também não fizeram essa carta chegar na mão do senhor prefeito do Rio de Janeiro nessa época? É de se pensar, hein? É um texto muito engraçado. O texto é muito sério, né? O texto tem um conteúdo muito sério, mas a situação é muito engraçada da gente refletir, pra gente ver como é que o plano espiritual age. Às vezes nós caem coisas nas nossas mãos, né? A gente abre textos, assim, vai ler livros que respondem perguntas que estão na nossa cabeça. E aí, será que esse texto não chegou na mão do prefeito? Fica aí a dúvida para você, leitor e estudante da doutrina espírita, né? Vamos fazer os nossos levantamentos, nossos questionamentos aí para tentar refletir bem nessa atitude do plano espiritual. Parabéns ao Humberto de Campos, parabéns ao Chico Xavier, parabéns a todos os espíritas que trazem essas grandes reflexões pra gente, né? Então, mais uma aí pra gente, turma. Foi!